Eu me chamo Marina Castelo Branco e eu sou monitora de Civil 1, parte geral. E hoje a gente vai conversar sobre prescrição, certo? Esse vídeo vai ser só sobre prescrição, apesar do nome da unidade ser prescrição e decadência. Eu vou conversar com vocês sobre a prescrição e na próxima aula a Yaris vai falar sobre a decadência, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente começar a ver a teoria mesmo, eu preciso que vocês visualizem na cabecinha de vocês uma imagem. Eu vou usar, obviamente, bonequinhos, né? Mas eu quero que vocês visualizem também, tá bom? Então vamos lá. O que é a prescrição? Gente, eu vou querer que vocês imaginem o seguinte. Imaginem a seguinte situação. Vocês estavam dirigindo e aí veio alguém e bateu na traseira do carro de vocês. Vocês pararam no sinal, essa pessoa estava vindo em alta velocidade, ela não conseguiu parar a tempo e aí bateu na tua traseira. Então o que aconteceu? Isso causou prejuízo pra ti. Tem alguém querendo aparecer no vídeo, meu cachorro. Mas enfim, vamos lá. Então, essa pessoa bateu no teu carro, na traseira do teu carro, e tu precisa pagar o conserto do carro, tu sofreu prejuízo porque tu teve que faltar ao teu trabalho, entendeu? Então teve um monte de prejuízo. Quem é que vai te ressarcir por esses prejuízos? Vai ser o dono do carro que bateu atrás de você, certo? Então a pessoa, se não era dono do carro, mas a pessoa que bateu atrás de você. Então o que vai acontecer? A partir desse momento, vocês vão ver, vocês vão imaginar a seguinte situação. Tá aqui vocês, esse aqui é vocês, certo? E bem aqui, esse aqui é o direito que vocês têm de serem ressarcidos, certo? Então, vocês e o direito que vocês têm de serem ressarcidos. Se vocês chegarem até aqui, vocês conseguem ser ressarcidos tranquilamente, certo? Mas o que acontece? Para que vocês cheguem até aqui, tem um abismo. A gente vai imaginar o seguinte, que tem um abismo e ele tem mais de, sei lá, não entendo, mas mais de 20 metros de profundidade. E lá embaixo é cheio de tronco de madeira velho, enfim, é horrível. Se vocês ficarem, vocês morrem, certo? Então o que acontece? Vocês precisam chegar aqui. Mas como é que vocês vão chegar? A partir do momento em que o seu direito é violado, surge para vocês a pretensão, que vai ser essa ponte, certo? E aí depois eu vou explicar para vocês os conceitos e tudo mais, mas por enquanto vamos só imaginar. Vai surgir a pretensão, que vai ser essa ponte. Por meio dessa ponte, vocês vão conseguir chegar até o direito, certo? Então, vocês conseguem passar e chegam até o direito, tranquilamente. Mas aí o que acontece? Se vocês ficarem parados, sem se mexerem, e o tempo vai passando, e essa ponte, ela tá parada, ninguém tá mexendo nela, e ela tá ficando velha. Ela vai ficando velha, até que vai ter um momento que essa ponte deixa de existir. E quando essa ponte deixa de existir, tu não vai conseguir chegar no teu direito. E se tu não conseguir chegar no teu direito, perdeu. Então, se antes tu podia processar a pessoa porque ela bateu na traseira do teu carro e pedir para que ela pagasse indenização e tudo mais, hoje tu não pode mais. Porque apesar de tu ter esse direito, tu não tem como chegar lá. E isso é a prescrição, vai ser quando essa ponte ela vai deixar de existir. Ou seja, quando a pretensão ela vai ser extinta, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar conceituar é a pretensão. O que é a pretensão? A pretensão é a possibilidade que você tem de agir. Então, toda vida que o teu direito ele é violado, surge para ti a pretensão, que é o teu direito de agir. Então, tu vai poder protocolar uma ação em relação a isso. Por exemplo, o cara bateu na traseira do teu carro, tu vai poder ir lá no Fórum Close do meu lado e falar, olha, essa pessoa bateu na traseira do meu carro e ela não quer pagar. Então, eu sei que eu tenho o direito de receber o dinheiro pelo conserto do meu carro, pelos danos que eu sofri em razão disso, e eu quero receber. Eu, por exemplo, tô aqui de boa, não aconteceu nada comigo, tô na minha casa, aí tô enjoada da quarentena, tô cansada, eu não posso chegar lá no Fórum Close Baby lá e falar assim, ei, eu quero protocolar uma ação só porque eu tô entediada. Minhas cachorras, ignorem. Não posso, por quê? Porque eu preciso ter a pretensão. E eu não tenho a pretensão, certo? Para eu ter a pretensão, eu tenho que ter um direito violado. Tranquilo? E aí o que acontece? A gente tem dois tipos de pretensão. Pretensão repetindo. É a possibilidade que você tem de agir para exigir o seu direito, certo?
E existem dois tipos. A gente tem a pretensão patrimonial e a gente tem a pretensão existencial. A pretensão existencial, ela não prescreve, a gente não vai estudar ela muito a fundo aqui, certo? E o que ela é, a pretensão existencial? Ela é aquela que diz respeito a causas que são mais existenciais mesmo. Por exemplo, você tem o direito de ter o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. Ou seja, você tem o direito de paternidade, certo? Gente, uma pausa. Fomos interrompidos pelas cachorrinhas, mas vamos lá. Vocês têm o direito de ter o nome do pai de vocês na certidão de nascimento. Vocês têm o direito de paternidade. E esse é um direito que, percebam, é um direito existencial, porque diz respeito a causas existenciais da própria pessoa. É completamente diferente de quando um carro vai abaixo na tua traseira e tu precisa consertar o teu carro. Percebe a diferença? Então, o que acontece? As pretensões existenciais, elas não prescrevem. O que significa? Se tu tiver 99 anos, teu pai tiver, 129 anos, tu tem o direito de exigir dele a paternidade. Simples assim, entendeu? Então, não importa quanto tempo passou, tu vai ter o direito de exigir teu direito de paternidade, porque é uma pretensão existencial, não prescreve, tranquilo? Então, aquela ponte que a gente viu sempre vai existir. Ela não vai cair, ela não vai sofrer o decurso do tempo, certo? E é diferente da pretensão patrimonial, que essa sim ela vai sofrer a pretensão, essa sim vai sofrer a prescrição, certo? O que é a pretensão patrimonial? Ela é aquela que diz respeito a causas que podem ser valoradas financeiramente, por exemplo, uma batida de um carro, por exemplo, uma ação de alimentos, entendeu? Ou seja, o direito de paternidade não tem como ser valorado. O nome do meu pai, prescrição patrimonial tem como ser valorada financeiramente. Agora, a pretensão existencial não tem. O nome do meu pai na minha certidão de nascimento vale R$1.000. Não tem como a gente valorar, entendeu? Agora, a patrimonial tem, certo? Então, vamos lá. Exemplos de pretensão existencial: teu direito de paternidade, teu direito de ter o nome do teu pai lá na tua certidão de nascimento, teu direito a ter a sucessão aberta, tudo mais, tudo isso, certo? Agora, um direito que prescreve: o direito de pedir alimentos. Eu lembro, gente, que eu fui assistir, era uma audiência, não lembro de que agora, não sei se era de custódia, não sei. Eu sei que eu cheguei lá e aí foi a mulher e a filha dela que devia ter os seus 40 anos. E essa mulher, ela estava falando que ela queria divórcio porque o marido dela tinha sumido, tinha desaparecido por 20 anos. Por mais de 20 anos, ele tinha desaparecido por 30 anos, quando a filha dele tinha 10 anos. E ele voltou 30 anos depois, né? Aí o que ela chegou? A filha dela foi com ela e a filha dela estava indignada. Chegou e falou: olha, ele nunca me pagou uma pensão alimentícia e eu quero receber agora. Aí o juiz teve que explicar pra ela tudo isso. Gente, olha, você tem o direito sim de ter o nome dele na sua certidão de nascimento, mas você não tem o direito de pedir alimentos. Por quê? Porque prescreveu. Tu podia ter pedido alimentos lá naquela época, lá há 30 anos. Mas agora tu não pode mais. Tu não pode exigir que um cara pague alimentos para uma mulher de 40 anos, entendeu? Então, o que acontece? Ela pode sim exigir o nomezinho do pai dela na certidão de nascimento dela, mas ela não pode exigir que ela pague os alimentos. Por quê? Porque prescreveu, entendeu? Então, pagamento de alimentos tem como ser valorado. Agora, o nome do pai na identidade não tem. Entendeu? Qual a diferença? Então, vamos lá. E a prescrição, ela vai ocorrer sobre a pretensão patrimonial. Tranquilo? Pegaram que é pretensão? Agora a gente vai para a prescrição. O que é a prescrição? Gente, a prescrição ela nada mais é do que a extinção da pretensão, por dois motivos. Em razão da inércia do indivíduo que teve seu direito violado e em razão do decurso do tempo. Então, o que acontece? Primeiro ponto, em razão da inércia. A gente no direito, a gente tem uma frase que assim: o direito não protege aqueles que dormem. Então, se tu quer ser protegido pelo direito, tu tem que agir. Tu não pode ficar parado e esperar que o direito faça tudo por você. Você que tem que ir atrás, entendeu?
Então, se vocês forem inertes, se vocês ficarem parados, se vocês não fizerem nada, o direito não vai te proteger. Então, junta isso, tu não agir com o fato do tempo, de ter passado o tempo, tu vai perder a tua pretensão, tu não vai mais poder ter aquele direito. Ah, mas eu tô agindo, eu tô indo atrás, mas a pessoa ela se escondeu. Eu não sei onde ela tá. O tempo tá passando, já passaram 2 anos, mas eu tô indo atrás. Você continua com a sua pretensão. Por quê? Porque você tá indo atrás. Então, para que ocorra a prescrição, são essas duas coisas. O sujeito tem que ser inerte e tem que ter o decurso do tempo. Da mesma forma, se o sujeito for inerte, não fizer nada, mas o tempo ainda não tiver atingido, ele ainda tem o direito dele. A partir do momento em que ele age, mas não tem mais tempo, ele ainda tem a pretensão. E a partir do momento em que ele não age, mas ainda tem tempo, ainda tem a pretensão. Não vai ter a pretensão quando ele não agiu e quando não tem mais tempo dele agir, certo? Isso é a prescrição. É a extinção da pretensão patrimonial em razão do decurso do tempo e da inércia do sujeito que teve o direito violado. Essa é a prescrição. Tranquilo? Então, gente, para finalizar, a gente vai ver algumas causas aqui em relação à prescrição. O que é que acontece? Essa prescrição, ela pode ser suspensa, ela pode ser impedida, certo? Ou então ela pode ser interrompida, certo? Então vamos começar de trás para frente. Quando ela é interrompida, o que vai acontecer? Vai zerar o prazo. Então, se vamos supor, o prazo da prescrição era de 2 anos, quando ela é interrompida, se já tinha corrido 1 ano e 11 meses, vai voltar lá do início, entendeu? Então, vai ser como se tivesse zerado e recomeçado. Então, vocês percebem que essa causa de interrupção, ela é bem grave, né? Imagina se a pessoa fica o tempo todo interrompendo. Mesmo que não vai ter prescrição, né? Porque a pessoa vai ficar interrompendo e aí vai ter um novo prazo. Nunca vai perder esse direito, né? Então, o que acontece? Justamente, por ela ser grave assim, ela só vai poder acontecer uma vez no processo inteiro, certo? São 5 hipóteses e estão lá na lei. Depois eu passo para vocês o artigo, certo? Mas eu quero que vocês entendam isso. Vai ser quando vai recomeçar o prazo do zero. Só pode acontecer uma vez durante todo o processo. Agora vamos lá. As causas que suspendem e as causas que interrompem a prescrição, certo? Então vamos lá. As causas que suspendem, elas são aquelas em que a prescrição ela já está correndo, mas aí a gente meio que dá uma pausa na prescrição, entendeu? Então já correu 1 ano, mas em razão de uma determinada situação, a gente vai clicar no botão pausa e vai pausar no ano. Aí 20 anos depois, se aquela causa que fez com que a prescrição tivesse esse pausa não ser mais relevante, e aí depois de 20 anos vai voltar do ano que parou, entendeu? Não entenderam? Vou explicar aqui, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que vocês estão dirigindo um carro, certo? E aí vem uma pessoa e bate atrás do carro de vocês. Quando essa pessoa desce do carro, vocês olham assim pra ela e vocês falam, meu Deus, que pessoa linda, me apaixonei, tô apaixonada. Aí, o que vai acontecer? Você se apaixonou por essa pessoa, mas no momento em que ela bateu no teu carro, em janeiro de 2020, o prazo da prescrição começa a correr. Mas você se apaixonou por ela, conversa vai, conversa vem, tal. Sei que vocês se casam. Quando vocês se casam, em, sei lá, junho de 2020, vocês se casam esse mês, se casam online e tal, quarentena linda, coisa mais linda do mundo, vocês se casam. Então, o que vai acontecer? Com esse casamento, a prescrição vai ser suspensa. Por quê? Porque a prescrição não pode correr contra marido e mulher. Não faz nem sentido, entendeu? Porque às vezes a gente tem comunhão universal de bens, a gente tem comunhão parcial de bens. Então, não faz muito sentido. E até porque vai causar um desgaste entre esposa e marido. E o direito não precisa ser mais sobrecarregado ainda com, sei lá, divórcio, essa prescrição desnecessária. Entenderam? A desgasgajou sem querer, eu cliquei nisso. Pode ser. Agora foi. Sim, gente. Continuando. Então, o que vai acontecer? Não pode correr contra marido e mulher, certo? Não, senão ela morre se ela comer isso. Não pode ocorrer contra marido e mulher. Então, se você se casa com uma pessoa
no meio do processo, a causa é suspensa, certo? Agora a segunda hipótese. Vamos supor que tu tá saindo da garagem de casa e aí tu bate sem querer no carro do teu irmão, do teu namorado. Teu namorado não, gente, desculpa, do teu marido. Aí quando tu bate no carro do teu marido, é uma causa que... Tá querendo conversar? Não? Tá querendo conversar. E a última, então, que falou de cachorrinhos. Mas vamos lá. E a gente tem também as causas impeditivas da prescrição, que vai ser o caso que eu estava dizendo. Vamos supor que você bate no carro do seu marido. Como vocês já são marido e mulher, o prazo nem vai se iniciar, entendeu? Por quê? Porque vocês são casados, então o prazo vai esperar. Se vocês se divorciarem, aí o prazo se inicia. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você bate na traseira do carro do seu marido. O prazo, causa impeditiva do início do prazo, certo? Então o prazo não vai começar. Mas aí você bateu na traseira do carro do seu marido em janeiro. Em junho, vocês se separam. Vocês se separam em junho. 6 meses depois começa a prescrição. Então, em junho, vai começar a correr a prescrição. Mas aí, quando é em dezembro, vocês reatam. Vocês voltam e se casam de novo. Então, em dezembro, vai acontecer a suspensão da prescrição. Então, você tem 6 meses da prescrição. Só ocorreu 6 meses. Em dezembro, vocês voltam a casar, congelam nos 6 meses. Aí vocês passam mais 5 anos juntos. Mas aí quando chega em dezembro de 2025, vocês se divorciam de novo. Aí o prazo volta a correr. E aí vocês reatam em março de 2026. E aí o prazo vai ser suspenso de novo. Então, de dezembro de 2020 até março de 2026, 3 meses, né? Então, o que acontece? A gente fica nessa brincadeira. Impede uma vez, né? Uma vez que essa causa deixa de existir, aí vai ser suspenso. Quantas vezes forem necessárias, tá certo? Então, gente, basicamente é isso. Isso que a gente tinha que falar sobre prescrição. É um assunto interessante, eu diria. Imagine a imagem da montanha que eu falei pra vocês no início. Lembrem da pretensão existencial, pretensão patrimonial. Não se esqueçam que a prescrição precisa ter um sujeito inerte e o decurso do tempo, certo? Não se esqueçam as 3 causas. Uma causa que interrompe. A causa que interrompe só pode acontecer uma vez durante todo o processo. A gente tem as causas que suspendem, que podem ocorrer diversas vezes. E elas vão congelar o prazo, vão pausar o prazo. E tem as causas que impedem. As causas que impedem, elas não vão... O prazo não vai nem se iniciar, ele só vai se iniciar depois que essa causa passar. Ele nem inicia antes, tranquilo? Então fiquem com isso na cabeça, decorem, estudem, mas fiquem tranquilos, é um assunto bem tranquilo. A Alice vai falar sobre decadência também, que é legal, tá bom? Fiquem bem, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Um cheiro. Estudem, juízo.